Solicito ao vereador secretário Deide Antônio Sanches a proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público presente. Pessoal em casa ligado aí na NTV. Colegas vereadores. Antônio Ferreira da Rocha. Presente. Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Brás Paulo de Oliveira. Deide Antônio Sanches. Presente. Edmir Linda de Lima Velar. Presente. Francisco Carlos Frechiani. Presente. Itamar André dos Santos. Presente. João Batista Gonçalves. João Bosco de Castro Borges. José Carlos da Silva. José Lucilo da Silva Júlio. José Osmar de Castro. Lázaro Borges de Oliveira. Lindomar Francisco Tavares. Otaviano Marques de Amorim. Valdir Reis de Jesus. Vicente de Paula Souza. Em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Solicito a vereadora Edmir que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes a acompanhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou convidar todos hoje para nós prestarmos uma homenagem à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vereador. Solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Ao presidente da Câmara, requerimento 008/2015. Conforme entendimentos em atenção ao requerimento 008/2015, de autoria do vereador Lindomar Tavares, referente às obras das localidades rurais de Patos de Minas, informamos que, devido à ausência do gerente Jairo José Carneiro, motivo de férias, e na impossibilidade do comparecimento do substituto Saulo de Lima Bernardes, por motivo de viagem, a Copasa não fará presente a reunião ordinária, que será realizada no dia 5 de março de 2015. Sobre o assunto em questão, temos a informar. Primeiro, os projetos básicos ficaram prontos em 2014, ficaram prontos em 2014, atualmente estão sendo devolvidos os projetos executivos e estruturais. Segundo, os projetos prontos necessitamos de adquirir áreas e conseguir os licenciamentos ambientais. Terceiro, previsão de início das obras em 2016. Quarto, em função da crise hídrica, a nova diretoria está revisando o PI, o Programa de Investimento da empresa, tendo que priorizar agora os problemas advindos desta crise. Para maiores esclarecimentos, colocamos à disposição, atenciosamente, Copasa. Ofício 004/2015.
Assunto: Lei número 4.817, de 13 de janeiro de 2000, da administração do IBREM, da estrutura. Senhor Presidente, com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de solicitar que seja indicado um membro efetivo e um suplente para compor a Junta de Recursos deste Instituto, conforme determina a lei em referências em seu capítulo 1º da estrutura, artigo 2º, bem como o capítulo 5º, artigo 12, itens 1, 2 e 3 e 4. A oportunidade vale ressaltar que, da conformidade com o artigo 13 da referida lei, a Junta de Recursos tem as seguintes atribuições. Cabe à Junta de Recursos julgar, em última instância, recursos dos servidores municipais se sentirem prejudicados nos seus direitos por atos do superintendente do IBREM, e dar pareceres a consultas administrativas ou técnicas formuladas pela administração deste, sendo suas decisões lavradas em atas que serão encaminhadas ao superintendente, que as acatará. Sendo que se mede apresenta para o momento, agradeço antecipadamente a especial e costumeira atenção ao atendimento do assunto tratado nesse expediente. Atenciosamente, Milton Romero Rocha Souza, superintendente do IBREM interino. Excelentíssimo senhor Francisco Carlos Flequiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Encaminhei ao senhor prefeito, em 27 de fevereiro de 2015, o pedido de exoneração do cargo de secretária. Esclareço que, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 2º da resolução CEPLAGE de 29 de fevereiro de 2012, eu poderia fazer a opção de permanecer no cargo de secretária municipal de educação. Entretanto, por motivos particulares, decidi solicitar ao prefeito municipal, senhor Pedro Lucas Rodrigues, a exoneração a partir de 2 de março de 2015. Na oportunidade, gostaria de agradecer, através de sua pessoa, o apoio de todos os membros da Câmara Municipal enquanto estive diante da Secretaria Municipal de Educação de Patos de Minas. Por favor, estenda aos seus colegas vereadores a informação aqui prestada e meus agradecimentos. Atenciosamente, Marlene Machado Porto. Ofício número 014/2015, APARE. A sua excelência, o senhor Lázaro Borges de Oliveira, vereador. Assunto: subvenção social para coleta seletiva. Senhor vereador, como é do conhecimento de Vossa Excelência, a urgência na implantação da coleta seletiva em Patos de Minas, não apenas para cumprir o artigo 54 da Lei Federal 12.305/2010, mas principalmente para poupar espaço no aterro sanitário, já em fase de esgotamento. A APARE se propõe a ser o braço executor da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos aproveitáveis. Trabalho que vem executando há mais de 10 anos. Para isso, necessita de local e equipamentos adequados, já que o volume de uma coleta regular será muito maior que o atualmente processado pela associação, 336,51 toneladas em 2014. O potencial aproveitável, segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente, é de 30% dos resíduos coletados. Em Patos de Minas, teríamos 12.096 toneladas ano, considerando a média de 112 toneladas coletadas por dia. Segundo o manual elaborado pelos Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente disponível no site, para um galpão de triagem de 1.200 metros quadrados, são necessárias 2 prensas, uma balança, uma empilhadeira e 2 carrinhos. O custo estimado dos equipamentos em março de 2008 foi de R$ 52.700. Considerando a inflação do período, tem-se o valor original de R$ 78.815,57. É indispensável o sistema de prevenção e combate a incêndio, que, de acordo com o mesmo manual, teve custo estimado em 4,73% do valor das obras civis e estimadas em R$ 646.800, fazendo a mesma correção. Tem o valor original, R$ 646.800, valor corrigido pelo INPC geral no período março de 2008 a janeiro de 2015, sendo o resultado de R$ 967.300.
R$322,72. O custo é de 4,73% desse valor, portanto, R$754,36. Somando os dois valores, tem-se um total de R$125.042,93. O Banco Central prevê uma inflação em 2015, o IPCA geral, da ordem de 5%, como o INPC, e em média 1% que o IPCA. O valor corrigido seria então de R$132.545,51. Considerando o exposto, se a Pari obtiver de cada vereador uma emenda parlamentar, destinando-lhe uma subvenção social de R$8 mil no orçamento do ano de 2016, terá um total de R$136 mil, que espera-se será suficiente para a compra dos equipamentos de operação e de prevenção e combate a incêndio, ainda que a inflação supere o esperado pelo Banco Central, o que infelizmente costuma acontecer. Esperando contar com o apoio de Vossa Excelência ao nosso pleito, antecipamos nosso agradecimento e apresentamos nossos votos de sucesso em seu difícil e indispensável trabalho. Atenciosamente, Luci Ferreira de Andrade, presidente da PAG. Senhor presidente. Câmara Municipal de Patos de Minas. Senhor presidente, recebi o convite para a solenidade de entrega da medalha de mérito Coraci Afonso de Castro Alves. Compromissos não mais importantes me impedem de estar com os ilustres vereadores. Porém, não poderia deixar de saudar as homenageadas, mulheres expoentes de nossa linda cidade, em especial a professora Mônica Barbosa, exemplo de fé, de família e de profunda entrega ao feitio do bem. Parabéns, senhor Tenório Silva Santos. Ofício 120/2015, a Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Preguiani, presidente da Câmara. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei complementar número 346/2015 para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, o prefeito municipal, Pedro Lucas Rodrigues. Ofício número 121, a Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Preguiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para solicitar a devolução do projeto de lei número 322, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Banco Bradesco S.A. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Ofício número 122/2015, a Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Preguiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 347/2015 para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Eu gostaria de, em nome da Câmara Municipal, agradecer a senhora Marlene Machado Porto pelos relevantes serviços que prestou à educação durante esse período em que esteve à frente da Secretaria, e bem como agradecer de forma especial a presença de outra Marlene, que é uma das mais brilhantes alunas que eu já tive em vários cursos superiores que eu tive a oportunidade de ter como aluno, e que ajuda a PAG de forma voluntária. E eu gostaria que todos os senhores tivessem bastante atenção e dessem a atenção merecida a esse pedido feito pela senhora Luci, presidente da PAG. Com a palavra, o vereador Brasval. Obrigado. Uma boa tarde, né, a todos. E aqui eu coloco a respeito das correspondências que foram lidas. A questão da PAG seria extremamente proveitoso, né, além da subvenção colocada, mas que nós pudéssemos discutir um pouco mais a questão da urgência da coleta seletiva, a importância da PAG, a importância que a PAG realmente seja, né, amparada, tanto por essa casa quanto pelo próprio Executivo, e penso que a própria Diretoria de Meio Ambiente, a questão da infraestrutura, inclusive acompanhar de perto, senhor presidente, a nova licitação, caso seja a Limpebras continue a fazer o serviço de limpeza da cidade, seja alguma outra empresa, inclusive que nesse edital, eu espero que já conste e contemple a própria demanda sobre coleta seletiva. Em 2013 nós tivemos um grande fórum, inclusive aconteceu dentro do Unipam, foi o primeiro ano de mandato, e nós vimos de perto o resultado positivo das cidades que implementam a coleta seletiva. Quanto na questão da renda,
quanto na questão da limpeza e o próprio processo educacional que a própria população passa a ter quando ela vai dividir dentro da casa dela o que é lixo orgânico, o que é lixo molhado e o que é aquele lixo seco e aquele lixo que tem que ser descartado de uma forma determinada e outros que são reaproveitados para reciclagem. Então é um tema que nós não podemos ficar de fora e foi oportuno que a Vale veio até essa casa hoje para pedir uma subvenção, mas que também seja oportunizada, seja pelos vereadores. A CUTMA já se coloca à disposição para que a gente possa discutir de uma forma ampla e séria a urgência de que se instale a coleta seletiva na cidade. E outro ponto é a minha tristeza, que a Copasa sequer mandou um representante para nos dar uma atenção. Ou seja, nós tínhamos várias demandas, colocamos isso como uma oportunidade para esclarecer a população e que me consta das perguntas que foram feitas, acho que não se gastou mais do que 20 linhas para responder as questões que nós colocamos. Então, eu espero que na próxima reunião, com uma convocação, e aí já concedo parte ao vereador Lindomar Tavares que havia feito esse pedido, para que a Copasa pelo menos venha dialogar conosco, para que a gente possa ter de fato uma resposta, porque já vai anos essa questão e a Câmara busca, mas a situação é muito parecida com o que a gente está vendo agora. Sequer vem a essa casa nos dar uma satisfação. Obrigado. Senhor presidente. Olá, vereador Lindomar. Só por boa tarde inicialmente a todos os colegas vereadores, assessores, imprensa, convidados que se fazem presentes, membros da comunidade de Patos de Minas. Em relação ao requerimento que nós apresentamos na reunião passada e que nós esperávamos deparar aqui hoje com os membros da Copasa para responder as nossas perguntas, eu quero lamentar profundamente tal atitude e uma explicação aqui que nem vou considerar nesse instante, até porque eu não vou considerar, porque nós não pedimos explicações por escrito para a Copasa, né, Tonhão? Momento algum. Então, diante disso, eu quero deixar bem claro aqui meu descontentamento, a minha insatisfação, eu acredito que a insatisfação de outros colegas, como o Braz manifestou anteriormente, e uma insatisfação da comunidade de Patos de Minas, da população de Patos de Minas, em relação ao que a Copasa vem fazendo aqui na nossa cidade, demonstrando um total despreparo em várias das suas ações, em várias das suas atividades, e esse despreparo não deveria ser apresentado diante do vultuosos valores, melhor dizendo, que a Copasa retira todos os meses aqui de Patos de Minas. Então vem aqui uma explicação que um está de férias, o outro está viajando, os dois estão viajando, o Jair e o Sal, nada pessoal contra nenhum deles, obviamente, mas aqui nós estamos falando da instituição Copasa e da forma como que ela tem tratado os problemas e as situações de Patos de Minas, no que se refere aqui às explicações que nós pedimos, especialmente no que se refere ao tratamento que está sendo oferecido hoje nos povoados, comunidades rurais e distritos. Há um descaso, sim, com essas comunidades, há um descaso com os povoados, com os distritos. Aí vem me dizer aqui, por escrito, que a previsão, que agora, que o ano passado, que fecharam os projetos executivos, estruturais, e que agora que estão pensando, né, pelo que dá a entender, agora que vão partir para adquirir áreas, para depois tentar licenciamentos ambientais, previsão, e as previsões da Copasa aqui em Patos, me respondam aos telespectadores, elas se cumprem? Em momento algum, nenhuma previsão da Copasa aqui em Patos de Minas se cumpre. E aqui vem dizer previsão para 2016. Então não acontecerá em 2016, porque a Copasa não tem previsão. Os engenheiros da Copasa, eles não sabem tratar de previsão. Vamos fazer, vamos elaborar, vamos construir, vamos atender quando der certo. E ainda cita aqui que vão mudar o programa de investimento, está revisando devido à crise hídrica. Então, eu lamento profundamente que eles não estejam presentes, mantenham o requerimento, e eles terão que vir aqui pessoalmente para dar as suas devidas explicações. E quando eles estiverem aqui, não vamos perguntar só sobre zona rural, não. Aí, inclusive, tem a manifestação do senhor presidente, sobre os serviços que eles estão realizando nas ruas de Patos de Minas. Faz uma ligação de esgoto, vem aqui dali, mais ou menos, eles tampam como dá certo, do jeito que dá certo, e aí o pessoal, a população, fica na dúvida, reclama na prefeitura, reclama na Copasa, liga na Copasa, eles questionam a
até a pessoa cansar, tentando jogar a responsabilidade na prefeitura. Liga na prefeitura é quase da mesma forma também. Então o cidadão está muito desamparado nessa questão referente à água. Agora, o que não falta jamais, e o que não falha jamais nas contas da nossa população, do nosso contribuinte, é a conta. E uma conta cara, absurda, que chega a doer nas pessoas quando elas veem essas contas em suas caixas de correio. Muito obrigado. O braço solicitou, o senhor fica à vontade para proceder. Já tinha finalizado? Não, é rápido, mas é para dizer o seguinte, a Copasa parece inatingível. Vários processos, o senhor conhece algum que foi julgado? Eu não conheço. O senhor é advogado, está dentro do direito, eu não conheço processo julgado. Ministério Público, vários promotores, não só dessa cidade. E eu penso que talvez fosse o momento dessa casa, talvez entrar em contato com a própria Assembleia de Minas, aproveitar esse fôlego novo, novos deputados, verificar qual comissão seria a mais adequada e que eles viessem a Patos para que a gente pudesse conversar, não só a Câmara de Patos, mas a própria Assembleia. Eu coloco isso aqui como, eu não vou dizer um requerimento, porque não está elaborado, surgiu de momento, mas já que não ouvem a Câmara Municipal, quem sabe ouve a Assembleia de Minas. E a Assembleia ela tem essa porta aberta de vir até o município, de vir aqui e conversar sobre esses problemas. Inclusive, em 2014, se não me engano, o próprio Zé Senai fez uma grande assembleia com a presença da Assembleia de Minas ali, onde discutia a questão rodoviária, a questão de assalto. Eu penso que nós temos que mostrar para a população que nós não estamos condizentes e coniventes com essa realidade da Copasa da nossa cidade, do nosso município. Talvez contatar a Câmara, no caso a Assembleia de Minas, os deputados estaduais, seja um começo. Eu deixo aqui como uma provocação ao senhor presidente para que nós possamos fazer isso. Obrigado. O João Bosco tinha pedido a palavra, então eu pedi também, eu vou deixar você falar por último, eu sei que você vai justificar a ausência do Jaque, que aliás justificou, é um servidor, é muita diferença. Nada contra ele. Mas com a palavra, vereador João Bosco. Senhor presidente, primeiramente cumprimentar a todos ali os presentes também. Na verdade, vou ser bem objetivo, até porque o debate seria importante ser feito com a presença dos membros, dos representantes da Copasa. Eu comungo com o Brás, com o Lindomar, mas é importante que nós pautemos e coloquemos de forma bem clara que a maior responsabilidade com relação à Copasa acaba do senhor prefeito municipal. Aqui que tem uma inversão de papéis. Quem deveria estar cobrando da Copasa o descumprimento das cláusulas contratuais é o atual gestor municipal, é o atual prefeito. Ele é o maior responsável, inclusive, dessa celeuma que a Copasa jogou no nosso município, nos ombros do povo de Patos de Minas, da população de Patos de Minas. Ele deveria auditar a Copasa, processar a Copasa, fazer a ruptura do contrato da Copasa, porque a Copasa tem mais de 6 anos, está roubando, e eu tenho falado isso constantemente nessa casa. Fui o único vereador na época que teve a celebração desse convênio, desse contrato com a Copasa. Eu votei contra esse convênio. Na época, fui o único vereador, com a pressão de funcionários, que na época foram forçados a vir na Câmara, com diretores de Belo Horizonte vindo, e aqui é uma inversão. Fica parecendo que os diretores da Copasa hoje de Patos são os culpados. O culpado maior é o prefeito que não cumpre a sua missão, o seu papel, que é fazer com que a Copasa cumpra de fato as cláusulas contratuais. Essa que é a lógica. Começou a se cobrar 40% na conta de água, se comparar, fazendo analogia com o valor da água sobre o esgoto, e depois, em pouco tempo, passou para 50%. Tinha N questões que deveriam ser cuidadas, Mocampo, Lagoa Grande, a questão da construção da ET, os investimentos, não tem nenhuma cláusula até agora. Que eu, inclusive, cobrei através de ofício, qual a resposta que o senhor prefeito deu das cobranças sobre a questão contratual da Copasa. E até agora nada. Ou seja, ele é omisso no papel dele, ele teve coragem de afrontar a Copasa, e é bom que lembremos da história. As pessoas têm prática ou de esquecer a história, ou a história ser meramente de conveniência.
O senhor prefeito municipal, inclusive, chegou até onde chegou em função da ação que ele fez contra a Copasa, uma ação demagógica, inclusive, falando que ia processar a Copasa, que ia fazer isso, fazer aquilo, que ia, quando entrasse, ia romper com a Copasa. Andou em canto dessa cidade, em carro aberto, um carro de som, colheu milhares de assinaturas da população de Patos, e infelizmente, quando ele assume a prefeitura, ele ficou um gatinho lá. Antes era leão, rugia. Hoje é um gatinho lá miando. Isso eu tenho falado em todos os lugares, não tem passagem, porque a Copasa, na verdade, é o maior responsável, é o senhor prefeito, que já deveria ter notificado e ter feito a ruptura com a Copasa. A palavra, vereador Edmir. Senhor presidente, amigos vereadores, pessoal que está aqui hoje participando das nossas reuniões, funcionários da casa. Senhor presidente, eu passo essa palavra só para corroborar também com esse ofício que nos chegou da PARI, que eu acho de suma importância. Eu sou sensível e muito contrariada com a coleta do lixo em Patos de Minas. Eu acho que já está passando de hora. Uma cidade que tem a fama de limpeza, de beleza igual a nossa, de acolhedora, nós temos que resolver esse problema dessa coleta de lixo. Antes de mais nada, temos que fazer um trabalho árduo de conscientização da população. Agora, senhor presidente, uma coisa que nós, na Câmara Municipal, temos que estar atentos é o local para a instalação da coleta de lixo, para a estrutura, para o depósito. Eu digo porque os nossos amigos da PARI, para os quais eu mando um abraço, que eu sou amiga pessoal de todos, conheço o trabalho digno de todo. Senhor presidente, quando foi colocar aqui em Patos de Minas o ecoponto de pneus inservíveis, foi colocado no pior lugar que podia colocar, no meio dos habitantes, num local maravilhoso, plano, um bairro próspero. E olha, senhor presidente, o que me indigna é que toda semana, lá no nosso jornal, toda uma notícia dizendo que estão saindo tantas toneladas. Eu gostaria que os senhores vereadores, sobretudo os do meio ambiente, fossem ir lá no bairro Planalto e vissem que situação crítica e caótica está aquele problema dos pneus inservíveis, do ecoponto. Aquilo ali no ano passado assolou a região todinha de Dengue, porque as pessoas, por mais que trabalhem, elas não conseguem combater aquele mosquito como deveria. Então, senhor presidente, essa casa vai ter que ter muito cuidado e também orientar e aprovar um local ideal e digno para esse depósito desses materiais. Muito obrigada. Palavra do vereador Tonhão. Boa tarde, presidentes, vereadores, plateia e telespectadores. Realmente eu também estou lamentando aqui a não presença do pessoal da Copasa, mas eles também não têm culpa no momento de não estar aqui. Porque o principal, que é o gerente Jairo Gabeiro, conta de férias, me parece até o dia 19 aí. Mas eles não vão fugir de vir aqui no plenário para fazer uma explicação. E lamento também que ele está aqui eu iria cobrar a parte de recomposição. Vocês falarem sobre ligações de água, ligação de esgoto. A Copasa está deixando a desejar a empreiteira que faz o serviço nessa área, na parte de recomposição. Somente na parte de briquete, está voltando, retornando o briquete ao vazamento, onde faz essas ligações de água e esgoto. E quando vem a chuva, realmente está abafando muito. E se não arrumar o briquete com a lâmina asfáltica por cima, não vai funcionar. Realmente eu lamento, né? O gerente da empresa não está aqui e os demais que poderiam responder no momento não se encontra em Patos de Minas. Já tinha assumido o compromisso e até comuniquei o Francisco ontem sobre esse problema, para que o gerente não poderia vir e outras pessoas que poderiam representá-los não estavam em Patos de Minas. Né? Mas não vai faltar oportunidade para o gerente aqui estar dando explicativa aos ouvintes, aos vereadores da melhor maneira possível. Né? Então é isso, e cabe realmente
o Bosquinha ali vai endossar suas palavras. O que não está agradando, quem é responsável por cobrar da Copasa é o prefeito municipal. Eu espero que, se não tem alguma coisa, se tem alguma coisa, já estão citando aí, quem é responsável por essa cobrança é o prefeito. Quem manda a Copasa é o prefeito, tá bom? É isso aí que eu tenho a registrar e espero que no mês que vem faça essa convocação e o gerente está à disposição de todos nós. Obrigado. Muito bem. Faço minhas palavras de todos os senhores vereadores e aqui como vereador eu quero lembrar a todos os colegas e também aqueles que nos assistem, que nos honram com suas presenças, que enquanto vereador o senhor prefeito elaborou um projeto de lei aprovado por essa casa, autorizando a então prefeita a rescindir o contrato, né, de concessão com a Copasa, de encampar o serviço novamente no município. Não atendido, ele propôs um processo judicial. E o que nós temos visto é que agora a caneta está na mão dele e é uma coisa muito simples. Basta convocar a Copasa e encampar o serviço novamente. Pagar o que deve a Copasa, fazer o encontro de contas, se alguém dever alguém, acerta-se isso, estamos resolvidos. Né? O que nós temos visto, infelizmente, tínhamos o inimigo público número 1 da CEMIG, viveu o discurso por um tempo, o inimigo público número 1 da Copasa. E hoje parece ser o amigo número 1 tanto da Copasa quanto da CEMIG. Tanto que em campanha prometeu que não tiraria a taxa de esgoto, mas pelo contrário, que não haveria mais atraso no pagamento, que o próprio município pagaria. E também estamos esperando até hoje. Bom, dando sequência à nossa reunião, as proposições em discussão. Projeto de lei 3876 de 2014, projeto de lei 4112, 4113, 4114, lei complementar 634, todos de 2015, proposta de emenda à lei orgânica 046, projetos de resolução 286 e 290 e projeto de decreto legislativo 753/2015. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 2 de março para discussão e votação. Palavra, vereador Bartolomeu. Senhor presidente, senhores vereadores, a CLJR teve terça-feira e deu parecer os seguintes projetos. Projeto de lei 3867, Edmir Linda e João Batista. Projeto de lei 4112, Lázaro Boy. Projeto de lei 4113, de Barro. Projeto de lei 4114, Executivo. Projeto de lei 634, Francisco Indiano. Projeto de lei 286, Duda. Projeto de lei 290, Cabo Batista. Todos com parecer favorável. Votação dos projetos em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 3867 de 2014, de autoria da professora e vereadora Edmir Linda de Lima Velar e João Batista Gonçalves, institui o título Empresa Amiga da Educação no município de Patos de Minas e da outra providência. Em discussão. Quero lembrar aos senhores vereadores que nós discutiremos nessa fase somente as questões de legalidade do projeto. Vamos guardar as discussões quanto ao mérito para a próxima reunião. Apenas gostaria que fosse lido o parecer. Solicito ao vereador secretário que leia o parecer da comissão do projeto de lei 3867 de 2014. Parecer 040/2015, autoria vereador Edmir Linda de Lima Velar, relator vereador Otaviano Marques de Amorim. Relatório. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa instituir o título Empresa Amiga da Educação no município de Patos de Minas. Parecer e votos. O projeto de lei em referência se enquadra na categoria legislativa
legislativa de lei ordinária, uma vez que o seu conteúdo não está reservado ao campo material da lei complementar, do decreto legislativo e tampouco da resolução, estando correta a modalidade legislativa utilizada. Quanto à constitucionalidade e legalidade, constata-se que o projeto está em consonância com o disposto do artigo 30 da Constituição Federal, artigos 12 e 67 da Lei Orgânica Municipal, segundo os quais compete privativamente ao município legislar sobre matéria de interesse local. Constata-se também que a matéria deste caso específico não viola o campo reservado à iniciativa do prefeito municipal, consoante a interpretação do artigo 61 da Constituição Federal, artigo 66, 3 da Constituição Estadual e artigo 73, incisos 6, 7 e 8 da Lei Orgânica de Patos de Minas. O projeto atende também às determinações da Lei Complementar Municipal número 400, de 9 de abril de 2013, que trata das regras atinentes à elaboração, alteração e consolidação das leis municipais. Quanto à forma, é de se registrar que o presente projeto de lei difere, em parte, das homenagens existentes na Câmara, vez que estas são instituídas por decreto legislativo ou resolução e de responsabilidade de organização, seleção e outorga pelo próprio Parlamento, enquanto a diretriz proposta dependerá de regulamentação do Executivo e assinatura de termo de parceria. Não é caso de aplicação do disposto do artigo 154 do Regimento Interno, porque trata-se de matéria semelhante a outra já vigente e não em tramitação na Câmara. A análise, nesta parte, é pertinente ao mérito, quando se avaliará a conveniência e oportunidade da aprovação em prol do interesse público. Assim, considerando a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação da matéria com a mesma redação em primeiro turno de votação. Câmara Municipal, 2 de março de 2015, vereador relator Otaviano Marques de Amorim, vereadores Bartolomeu Ribeiro e Lindomar Francisco Tavares. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno o projeto 3867-2014 por 16 votos. Em discussão o projeto de lei 4102-2015, que denomina Marisa Jerônima Ribeiro Damaso, atual Rua 11, localizada no bairro Afonso Queiroz, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por 16 votos. Desculpe. Projeto de lei 4113-2015, denomina César Leles dos Santos, atual Rua 2, localizada no bairro Afonso Queiroz, de autoria do vereador David Antônio Sanches, David Barro. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por 16 votos. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei 4114-2015, de autoria do Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 7.056, de 12 de janeiro de 2015, ao tempo em que abre crédito especial para a criação do elemento de despesa e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno por 16 votos. Quero lembrar aos senhores vereadores que trata-se de um projeto do Executivo que beneficia ou que transfere recursos através de convênio para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, especificamente para o 15º Batalhão de Patos de Minas. Presidente. Palavra, vereador Adriano. Vamos agradecer aqui a presença, o doutor Francisco, do capitão Alexandre, que é comandante da 156, a companhia militar, situada no Binário Afonso, e ele recentemente assumiu essa companhia. Parabéns, capitão, bom trabalho à frente dessa companhia. E também do soldado Araújo. E o capitão saiba que a Câmara está sempre ao dessa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Presidente, Palavra, vereador Ilomar. lembro bem, ainda em 2013, quando, inclusive, por iniciativa do próprio comando do batalhão e também do tenente Ferreira, foram dados os primeiros passos na tentativa de que o município auxiliasse para que ali pudesse ser construído um muro e melhorar as condições para a 156.
E há necessidade realmente, vista a quantidade de reclamações que surgem sobre as condições do espaço, apesar do esforço da polícia em tentar manter a área limpa, mas isso se torna quase impossível nos dias de hoje. E agora a questão também de depredação, que muito ocorre no setor, o muro é fundamental, até para o desenvolvimento de projetos sociais que nós sabemos que ali vão acontecer a partir do momento em que o espaço estiver totalmente em condições. E o próprio Carlos Batista também, junto conosco, chegou a fazer parte de reuniões e encontros para que pudesse acontecer. E agora, de forma efetiva, ocorre, senhor presidente. E nós esperamos que o mais breve possível possa ser dado encaminhamento aqui para a aplicação dos recursos e o breve funcionamento nas condições ideais, tanto para a polícia quanto para a comunidade em cada região do bairro Vila Garcia e os bairros adjacentes. Tudo aí, eu informo aos amigos policiais que se encontram aqui presentes, fazendo minhas e dos demais vereadores as palavras dos vereadores Otaviano e Lindomar, e que o projeto de lei será apreciado em segundo turno na questão de mérito na próxima reunião do Projeto de Lei Complementar 634 de 2015 altera o artigo 1º da Lei Complementar 097 de 25 de maio de 99 para elevar o percentual de vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, projeto de minha autoria. Em votação. Senhor presidente. Palavra do vereador Gaspar. Estou solicitando a Vossa Excelência a oportunidade de assinar junto essa lei complementar que o senhor coloca aqui. Eu acho extremamente justo. Obrigado. Presidente. Palavra do Eu queria vereador. assinar junto. Perfeitamente. Os vereadores que tiverem interesse em assinar, fiquem à vontade. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 046 de 2015, de autoria da mesa diretora. Lembrando aos senhores vereadores e aos telespectadores que a nossa lei orgânica estabelece que o presidente da casa só votará em situações específicas e em caso de haver empate na votação ocorrida no plenário. Entendemos, e eu entendo particularmente, que isso não é justo, uma vez que nas votações de 2/3 para atingir o quórum qualificado é indispensável a manifestação e a votação do presidente da casa. Por isso, estou solicitando a revogação do parágrafo 2º do artigo 58 da Lei Orgânica e trataremos disso posteriormente quando da reforma do nosso regimento interno, que já está em poder dos senhores. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Projeto de resolução. Cria o diploma de mérito filantrópico Luiz Braille, concedido pela Câmara Municipal de Patos de Minas, de autoria do vereador José Lucílio da Silva Júlio, Duda. Em discussão. Esse é o qual 286. Projeto de resolução 286/2014. Poderia ser lido o parecer, por gentileza? Perfeitamente. Vereador secretário, por gentileza, leia o parecer do projeto de resolução 286. Parecer 038/2015, autoria do vereador José Lucílio da Silva Júlio, Duda, relator vereador Otaviano Marques. Relatório, trata-se de projeto de resolução de origem parlamentar que visa criar o diploma de mérito filantrópico Luiz Braille a ser concedido pela Câmara Municipal de Patos de Minas em reunião especial no segundo ano de cada legislatura, a semana do dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de homenagear e agradecer as pessoas físicas e jurídicas que apoiam e incentivam as entidades assistenciais para pessoas com necessidades especiais. Parecer e votos. O projeto de lei em referência se enquadra na categoria legislativa de resolução, uma vez que na forma do disposto no artigo 63, inciso 9 do regimento interno, versa sobre matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal, qual seja a concessão de diploma de honra ao mérito, bem como esta coerente com a iniciativa parlamentar, ante o interesse eminentemente interno do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à constitucionalidade e legalidade, constata-se que o projeto está em consonância com o disposto no artigo 30 da Constituição Federal e artigos 12 e 67 da Lei Orgânica Municipal, segundo os quais compete privativamente ao município legislar sobre matéria de interesse local.
O projeto atende também às determinações da Lei Complementar Municipal número 400, de 9 de abril de 2013, que trata das regras atinentes à elaboração, alteração e consolidação das leis municipais. No que tange ao seu conteúdo, verifica-se certa semelhança com o objeto do Prêmio Parceiros da Cidadania, instituído pelo Decreto Legislativo número 187, de 18 de maio de 2005, e regulamentado pela Resolução número 240, de 23 de fevereiro de 2005, e concedido no 4º ano da legislatura, àqueles que contribuírem para a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos portadores de necessidades especiais e dos idosos, nas modalidades personalidade, entidade e empresa. Como se vê, não é caso de aplicação do disposto no artigo 154 do Regimento Interno, porque trata-se de matéria semelhante a outra já vigente e não em tramitação na Câmara. A análise nesta parte é pertinente ao mérito, quando se avaliará a conveniência e oportunidade da aprovação em prol do interesse público. Assim, considerando a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação da matéria com a mesma redação em primeiro turno de votação. Câmara Municipal, 2 de março de 2015, vereador relator Otaviano Marques, vereadores Bartolomeu Ferreira e Lindomar Francisco Tavares. Em votação, o projeto de resolução 286 de 2014. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em votação, o projeto de resolução 290/2015, que altera a resolução 273 de 1º de julho de 2012, modificada pela resolução número 280 de 25 de 2013, que dispõe sobre a concessão e a entrega de homenagens pela Câmara Municipal de Patos de Minas e da outras providências. Autor, João Batista Gonçalves, Cabo Batista. Senhor presidente. Palavra, vereador Braz Paulo. Apenas para confirmar, embora seja tranquilo para nós, toda essa votação, todos esses projetos estão em primeiro turno e posteriormente serão votados do mérito, ou seja, se será ou não efetivado. Porque é sempre bom lembrar para o cidadão que quando aprovamos em primeiro turno, o projeto, na verdade, está apenas dizendo é ou não inconstitucional, pode ou não seguir adiante. Porque volta e meia a gente encontra problemas sérios por causa dessa interpretação por aquelas pessoas que não estão acostumadas aqui com o trâmite legislativo. Obrigado. Exatamente, vereador. E aí eu quero aproveitar para lembrar os membros das comissões de mérito que devem realmente se reunir e analisar os projetos, fazerem visitas, fazerem diligências, né? Porque a comissão de mérito é que vai nortear o voto dos demais vereadores quanto à conveniência e oportunidade desses projetos que estão sendo considerados constitucionais e legais nessa tarde de hoje. Em votação, então, o projeto de resolução 290 de 2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por 15 votos, com o voto contrário do vereador João Bosco de Castro Borges. Projeto de decreto legislativo 753/2015, que concede o título honorífico de cidadão patense ao senhor Dálcio das Graças Luiz, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Projeto de leis pautados para votação em segundo turno. Eu quero aqui lembrar mais uma vez o que disse o vereador Braz, que os projetos que serão votados neste momento já foram submetidos às comissões de mérito formadas por 3 vereadores, para cuidar especificamente de cada assunto. E é sobre a responsabilidade desses vereadores que nós outros estaremos avaliando a conveniência e oportunidade da aprovação ou rejeição de cada matéria que tratarem. Em votação e discussão em segundo turno, o projeto de lei 3891 de 2014, de autoria minha, do vereador Braz Paulo e do vereador Lindomar.
Trata-se de um substitutivo ao projeto de lei apresentado inicialmente pelo vereador Brás Paulo, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural do município de Patos de Minas, reestrutura o conceito do patrimônio histórico e cultural do município e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por 15 votos, com o voto contrário do vereador Bartolomeu. Em discussão e votação no segundo turno do projeto de lei 3859 de 2014, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira. Desculpa. Por favor. Eu gostaria que fosse lido o parecer desse projeto, uma vez que a comissão apresenta parecer contrário. Tudo bem. Continuando, o projeto de lei 3959 de 2014, de autoria do vereador Lázaro Borges, que denomina Arthur de Moraes Rego Donâncio, o pronto atendimento infantil pai do Centro Clínico Universitário. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do parecer da comissão. Parecer 016/2015, autoria vereador Lázaro Borges, relator Lindomar Francisco Tavares. Relatório. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, designada para emitir parecer de mérito ao projeto de lei número 3.959/2014, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira, que denomina Arthur de Moraes Rego Donâncio o pronto atendimento infantil pai do Centro Clínico Universitário, localizado na Avenida Marabá, bairro Alto dos Caiçaras, opina pela impertinência desaprovação, uma vez que, salvo melhor juízo, não funciona no âmbito do Centro Clínico do Lipan nenhuma unidade de pronto atendimento infantil, o que tornaria sem efeitos práticos a aprovação do presente projeto de lei. Ademais, à vista dos documentos anexados, não restou claramente demonstrada a qualidade de próprio público municipal do bem que se pretende denominar, o que ensejaria obstáculo legal à pretensão contida no projeto, em razão do disposto da Lei Municipal 2674/1990, alterada pela Lei número 5557/2005, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias públicas. Por outro lado, é certo que o nome do homenageado já foi atribuído ao próprio público municipal, qual seja a Praça B, localizada no bairro Alto dos Caiçaras, conforme se verifica em análise ao projeto de lei número 4090, de 26 de janeiro de 2015, de autoria do vereador David Antônio Sanches, David Bala, já aprovado por esta casa, razão pela que há que se cogitar, até mesmo na violação do princípio de isonomia, em se atribuir o nome de uma mesma pessoa a mais de um próprio público municipal. Se, embargo, acaso o projeto em voga seja aprovado pelo plenário, faz-se necessário verificar a existência de fatos impeditivos referentes à pessoa do homenageado, em especial o constante do artigo 1º da Lei Federal número 6.454/1977, com redação dada pela Lei número 12.781 de 2013, que proíbe em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade a bem público de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta, em face ao exposto, a despeito de ser justa a meritória homenagem póstuma a Arthur de Moraes Rego Donâncio, a comissão instará parecer contrário pela não aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal de Patos de Minas, 2 de março de 2015, relator Lindomar Francisco Tavares, vereadores Bartolomeu Ferreira Ribeiro e Edmir Linda de Lima Avelar. Senhor presidente. Palavra o vereador Lázaro Borges, autor da proposição. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, plenário. Quero parabenizar nosso amigo Lindomar, que pediu para fazer essa leitura, e lembrar que quando nós solicitamos essa denominação, essa homenagem ao Arthur, nós estivemos em loco, nós estivemos lá no Centro Clínico, da Unipan, aonde já vai ser inaugurado em breve, agora final de março, início de abril, que será colocado um PAI, pronto de atendimento infantil. Lembrando a todos que pedem a revogação, que pedem a anulação desse projeto, se caso não for aprovado por essa casa, que faça também a revogação de vários projetos de lei,
Porque aqui nós temos o Patrício, que tem inúmeros projetos de lei. Tem vários outros projetos de lei que denomina avenida, aeroporto, sala, não sei de quê, sala, não sei de tudo. Eu não sei por que essa intriga de vereadores querendo proibir essa justa homenagem e peço aos novos colegas que façam ou que nós façamos diferente. Já que está fazendo a mudança na lei orgânica do município, que faça também a revogação de vários. E aqui eu vou citar alguns, se for preciso, mas que eu acho que não há necessidade, porque uma vez que não existe, lá ele fala que não é um prédio público. Não, na verdade não é prédio público, não é do município, mas está sendo custeado com dinheiro do município. Todo o dinheiro, toda a infraestrutura lá que está sendo pago, é dinheiro do contribuinte que tem casa, que está pagando. Então, se não puder colocar o nome, que é do pai, pronto atendimento infantil, que é do município, né, Lindomar? Que é do município, que vai ser usufruído pelo próprio, a população, eu agradeço a pedida dele, mas que ele me ajude a fazer quórum também para revogar ainda mais. E, principalmente, acabar com o convênio da Unipam. Revogar o convênio da Unipam, porque lá está um prédio enorme, não está sendo usufruído pela população de forma adequada. Nós estamos aqui com o relatório para entregar para Vossa Excelência, presidente. Não está sendo da forma que era feito. Uma coisa, mandaram a minuta para cá, e quando foi no original, estava UPA. Olha para você ver que diferença. Será que os nobres, alguns vereadores fizeram essa pesquisa? Então, se não for aprovado, eu peço aqui para os meus amigos vereadores, inclusive meu amigo vereador Lindomar, do PR do meu partido, que me ajuda a fazer quórum para derrubar o convênio. Muito obrigado. E peço aqui para os colegas vereadores, por favor, que aprove essa denominação, que é uma pessoa séria, a família do Arthur, uma criança que moveu praticamente o país inteiro com a sua campanha, fez um belíssimo trabalho com seus familiares, e faço o apelo aqui a todos os vereadores que aprovem, porque é uma homenagem justa. Muito obrigado. Essa palavra, senhor. Palavra, vereador João Bosco. Presidente, eu não ia entrar numa discussão, até porque depende de um conceito de cada vereador, obviamente, não só da matéria, mas de outros valores, inclusive. Mas eu queria pedir ao Lázaro, vice-vereador Lázaro, porque eu tenho apenas uma preocupação. Esse parecer é bem fundamentado, bem dado, e eu acredito que essa casa acaba expondo um nome que teve uma história, uma trajetória, inclusive sendo criança, né, tem familiares em jogo, tem muita coisa. Eu fico muito impactado se caso esse projeto for derrotado. Eu, pessoalmente, vou votar a favor, mas eu entendo o parecer da comissão, comungo com ele, mas em função dessa análise, dessa reflexão, eu penso ao Lázaro que poderia torná-lo indicação, ele teria titularidade desse projeto, desse nome, na verdade ele faria, com o consenso dessa casa, uma negociação com o próprio prefeito, falando assim, olha, que foi inaugurar a PAI, pronto de atendimento infantil, fica garantido com a anuência de todos os vereadores que seja o nome do Arthur. Agora, caso o projeto seja votado e derrotado, isso que me causa muita estranheza, porque ficaria numa condição muito ruim para essa casa, já que a criança, primeiro, nem os familiares pediram para ser colocado o nome. Já tem o nome dessa criança na praça. E além disso, se for derrotado, e parece que tem eu estou vendo um consenso de todos que vão votar, inclusive, contra, porque a matéria é inconstitucional, eu mesmo assumo, Lázaro, que vou votar a favor, mas eu tenho essa preocupação do projeto ser derrotado. Então eu te peço que antes que ele seja derrotado, Vossa Excelência, com um acordo pactuado com o prefeito, com a Câmara, com a anuência do nosso presidente, ele pode ser o interlocutor de Vossa Excelência, o presidente tem toda a condição moral, ética, inclusive política, de fazer essa interface, que Vossa Excelência retirasse o projeto, tornasse indicação, assim que fosse inaugurado, inclusive que Vossa Excelência tivesse a titularidade desse título lá, dando esse nome, que tanto honra a cidade de Patos de Minas, essa história.
é apenas uma solicitação, um pedido meu. Se caso eu for votado, eu irei votar acompanhando Vossa Excelência. Eu estou tentando que o projeto não seja derrotado. Uma página. A professora também tinha solicitado aqui, né? Não, senhor presidente, eu só vou justificar que eu me esqueci de colocar que o meu voto é vencido aí da comissão. Senhor presidente. Vereador, eu tinha pedido falar. Posso? Sim. Eu corroboro com as palavras do vereador Bosco, porque nós estamos falando de uma criança, uma causa que é nova, mas também não podemos deixar de dizer que nós estamos nominando algo que não existe. Então, penso que um consenso entre nós vereadores, se o vereador Lázaro concordar, eu sou o primeiro a apoiar, porque eu já antecipo meu voto, eu voto com o relator, eu tenho por hábito votar junto à relatoria, mas que seria muito tranquilo para nós que se tornasse uma indicação, e assim que fosse inaugurado, eu inclusive abro mão de qualquer coisa com relação a esse projeto, para que ele aconteça de maneira a não criar constrangimentos, contradições, discussões que eu já espero, inclusive, para que a população saiba, que o próprio regimento nosso, ele vem buscar uma melhoria nessa situação, porque não é a primeira vez que nós nos encontramos aqui com projetos que não são, talvez, os mais relevantes, não no sentido de que é homenageado, que merece toda a homenagem, inclusive tive a oportunidade de colaborar com a campanha. Mas eu digo na questão de que a impressão que se passa para lá é que nós vamos ficar aqui durante muito tempo discutindo se nomina ou não nomina um espaço que na verdade se quer que é público, um prédio que é particular. E nem não é essa a questão, mas a grande questão é que nós possamos melhorar a qualidade do nosso debate. Então, mais uma vez, se o vereador Lázaro aceitar a questão que o vereador Bosco colocou, eu acho que é uma questão de bom senso, uma questão que traz ali para a discussão e que é razoável. Tenho certeza que nenhum outro vereador vai se antecipar, uma vez que nós fizéssemos um compromisso aqui, um acordo de cavalheiros. Obrigado. Sobre a palavra, vereador Lázaro Borges. Fico triste em ouvir aqui tantos problemas que Patos de Minas tem para ser discutidos e fazer tanto barulho por uma questão dessa. Ele fala que não existe, ele é da base do governo, o prefeito Pedro Lucas, sabe que tem sim e vai competir, vai ser aberto o bairro, sabe sim que o prédio lá é da Unipam e não do município, mas ele votou a favor de que o dinheiro que está sendo custeado lá é do povo, do município. Agradeço a palavra com todo respeito, Bocinho, mas não vou retirar, e aqui eu vou permanecer com o meu voto. Agora fica a critério de vossas excelências, que tem todo o direito a votar sim ou não, que eu acho que nós temos que discutir. Isso aqui eu falo que é genial, é perseguição política de todos os meus projetos. Uma coisa dessa, que é uma homenagem, se fosse um projeto que estivesse prejudicando a população, não estaria tão em debate assim. Quero deixar em ata que isso é perseguição política contra o Lázaro e não vou indicar, passar a indicação. Vote a favor quem quiser, vote a favor, contrário quem quiser, mas uma coisa, com todo respeito ao Otim, que eu tenho uma amizade grande, a família toda, peço desculpa aqui por essa polêmica toda, mas pode ter certeza, tanto o Otim, quanto o pai, quanto os familiares, o meu dever, e vou continuar insistindo. E digo mais, se Lavras não é público, faço da mesma forma. Vamos fazer um coro, vamos juntar tudo e vamos derrubar essa parceria da Unipam com a Prefeitura. Muito obrigado. Palavra, vereador Itamar André. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar mesmo em seu nome, colegas vereadores, nós participamos da nossa secretaria, pelo agora da Polícia Militar, então, Alexandre, Raul, São Antônio Lopes Santana e os nossos funcionários da Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de aprofundar a discussão um pouco aqui, é o seguinte. Eu não discordo com o vereador Lázaro e também não discordo com os outros colegas vereadores. Eu acho que essa casa, para votar um projeto dessa envergadura aqui, no contrário, primeiro, não é por ser o Arthur, não é por ser outra pessoa. Eu acho o seguinte, o Botinha, como ex-vereador dessa casa,
o Arthur, aquele problema que teve da semia, o problema que teve, como nós acabamos de aprovar o projeto aqui do vereador Breno, e eu não tiro a razão do vereador Lázaro de quando ele cita que tem mais denominações de uma pessoa só na cidade. Se a gente for buscar isso, com certeza existe, sem dúvida nenhuma. Agora, a legalidade do projeto é uma coisa, a inconstitucionalidade é outra. E também eu não vou votar contra, não vou falar contra a comissão e também não vou expor contra os colegas vereadores. Aí nós temos que individualizar o voto. Agora, eu acho, remover em sequência, eu acho que para essa casa, para a gente, nós como vereadores, falando individualmente até de mim, um projeto dessa vereadora aqui, eu não teria coragem de votar contra, tanto é que meu voto é favorável. Agora, eu gostaria de compor a palavra do vereador Bosco, de quando ele diga a Vossa Excelência, vereador Lázaro, que retira esse projeto e coloca em indicação. Porque a indicação ainda pode dar sequência sim. Mas, acontece que a Vossa Excelência não vai retirar o projeto, mas eu acho que fica muito ruim se a gente for esse projeto dessa forma que está sendo montado aqui. Agora, eu passo a palavra a Vossa Excelência, mas eu deixo meu voto favorável do que passou essa família, pelo conhecimento que eu tenho do Botim, ex-vereador dessa casa, uma pessoa que presta grande serviço na nossa cidade, e eu acho que ficaria ruim. Mas eu estou falando de mim. O meu voto é favorável ao vereador lá. Devolvo a Vossa Excelência, vereadora de Mendes. Professor. Pois não. Senhor presidente, eu também passo uso da palavra, até porque eu sou da comissão, e realmente meu voto foi vencido, porque eu não tenho coragem de votar contra, de fazer uma análise contra esse nome. Um anjinho, né, que passou, que penou, sofreu, e uma família maravilhosa, e a gente fica brincando com isso aqui na Câmara. Eu acho, senhor presidente, que seria de bom abildo que você deixasse esse projeto de lei retido na casa até que as coisas se configurem, que inaugure lá a PAI, lá o laboratório, que seria, eu acho assim, super justo isso. Acho que a criança merece, o governo merece ficar lá. Mas então eu gostaria que ficasse o vereador, você com a sua autoridade presidente, deixasse aí na casa até que se inaugure. Era só essa questão. Por favor. Concordo com a senhora, dona Edmeira, o seguinte, de uma certa forma sim, outra não. Eu pediria ao senhor, Vossa Excelência, que coloque nessa tarde de hoje em votação. Que seja rejeitado ou não, é uma coisa, porque quando o homenageado, a família vai ser homenageada, quando estiver lá inaugurando. Depois de inaugurado, não tem mais sentido. A homenagem que a gente quer fazer é perante a população de Patos de Minas reconhecimento. E então eu sugiro, eu peço, por favor, Vossa Excelência, que deixe colocar na tarde de hoje. Se for revogado, a gente volta diretamente ao ativo ao fui, vou explicar a situação que foi e vou falar que eu tentei, mas infelizmente não passou. Mas que a homenagem e o reconhecimento da população de Patos de Minas, o Arthur tem e a família dele também tem. Fala, vereador Zé Ciro. Desculpa, Valdir Reis. Desculpa. Você está falando grosso agora. Senhores vereadores, senhores que estavam na presença, eu achei o seguinte, o Bosquinho foi muito feliz na palavra dele. Eu acho que o nobre vereador das Costas poderia transformar o projeto em indicação. Mas eu quero deixar claro aqui, que eu vou ser favorável a esse projeto. Pode contar com o meu voto, porque como foi dito aqui, um projeto dessa envergadura, eu acredito que nós não podemos jamais reprovar um projeto desse. Então, posso contar com o meu voto. Fala, vereador Tomar. Só para poder dar uma explicação aqui, inclusive ao vereador Lázaro, o que se refere à comissão, o senhor sabe muito bem que não tem nenhum tipo de perseguição, porque a análise jurídica ela não é feita com base em perseguir A ou em perseguir B. Outro detalhe, a dona Edmeira utilizou a expressão brincadeira, eu acredito que não foi em relação à comissão também não. Absoluta não, absolutamente não, vereador. Eu falo assim, chegar com um projeto desse numa hora dessa, eu acho que não é oportuno. Claro. Então, só para poder resguardar a posição
disposição da comissão e do departamento jurídico aqui da Câmara Municipal, até no que se pese de que não foi visualizado ainda nenhum pronto atendimento infantil. Então, como membros da comissão, eu, Bartolomeu e a própria senhora Edmir Mavelar, eu sugiro que o projeto então permaneça na comissão, senhora presidente da comissão. O projeto permaneça na comissão, se o senhor presidente da casa autorizar, ou senão nós vamos pedir vista, senhora presidente, enquanto nós possamos analisar se irá dar sequência na próxima semana ou nos próximos dias, e se estará lá realmente edificado sim, mas com a proposição de que realmente tenha lá o pronto atendimento infantil, a previsão se vai iniciar o atendimento em uma semana, em 2 semanas, eu quero ver lá os equipamentos de funcionamento, e aí nós possamos, até porque o parecer ele faz relação de que não foi visualizado no local ainda esse estabelecimento pronto para o atendimento infantil. Então, diante dessa situação, eu proponho à senhora que nós peçamos vista, se a senhora ou o Bartolomeu não, o Bartolomeu concorda, então fica sob vista, para melhor análise, na próxima semana, nos próximos 15 dias, no prazo regimental, nós devolveremos o projeto. Eu concedo ao vereador Braz que solicitou anteriormente. Não, e eu gostei dessa proposta e acho que caberia muito bem pegar da parte do executivo, talvez do próprio doutor Disseu, uma declaração, a parte do dia tal será inaugurada, e aí a gente vai votar com segurança, e aí inclusive eu retomo meu voto, mudo meu voto. Mas quando eu tiver a segurança de que, de fato, ali vai funcionar, que nós teremos a segurança jurídica, porque não é a primeira vez que eu sou questionado, porque votou pela legalidade. Isso em mérito eu aprendi com o vereador Francisco. Quando se fala em Constituição, quando se fala em lei, e com o vereador Carlito, que ele é pedra 90, sem constitucional no voto. Então, essa questão, ela é muito séria. Eu volto e meia nós apanhamos muito por questões similares, e não se coloca hora alguma, vereador Lindomar, vereador Edmir, vereador Lázaro. Não é a questão da pessoa, é o momento e a oportunidade. É o momento e a oportunidade. Obrigado, devolvo a palavra ao Lindomar. Apenas para poder complementar, o projeto então sob vista, até para uma melhor análise por parte de todos nós vereadores, esse pedido de vista ele visa principalmente resguardar a Casa Legislativa, resguardar a todos nós vereadores e resguardar a família. Porque é lamentável nós cairmos nesse nível de discussão quando todos nós concordamos absolutamente que a homenagem é extremamente justa, o vereador Lázaro está de parabéns e nós vamos votar. Mas até para resguardar a Casa Legislativa, resguardar a todos os senhores vereadores e resguardar a família, a memória de uma criança que foi tão maravilhosa, que deixou um exemplo tão grande de luta pela vida, fica aqui então o nosso pedido e eu agradeço a oportunidade e repasso ao vereador Lázaro. Senhor presidente, sobre Vossa Excelência tem poder para dar vista, eu ainda não ouvi do senhor que vai dar vista ou não, né? Aqui falando, a Comissão de Saúde quer convidar o Lindomar, o Braz, se ele quiser ver vista que realmente está sendo construído, que nessa tarde de hoje vai ser possível, porque ainda nós temos outra atividade à noite, mas amanhã, de manhã à tarde, lá já está no centro clínico. Não sei se eles fizeram a visita ao centro clínico, já está lá a clínica de especialidade, odontologia, pai, já está tudo lá, já está tudo visível. Agora eu não sei, porque está tendo tantas mudanças de secretário, tantas mudanças de coisa, talvez possa mudar o secretário e ir lá e tirar de lá e trazer cá o teatro municipal. Aí pode ter isso. Eu pedi isso, que não desse visto, por favor, não. Na verdade, vereador, não cabe a minha decisão, é o direito dos vereadores de terem vista do projeto, né? O nosso regimento permite. Quando eu entrei aqui, eu disse a todos, me comprometi a cumprir exatamente o que está no regimento. Eles pediram vista, eu quero só ressaltar aos senhores vereadores que tão ou mais importante que denominar o pai é se nós discutirmos se o pai efetivamente deverá ser feito naquele prédio. Porque tecnicamente a indicação fosse que não seja feito lá o pronto atendimento infantil. Né? Inclusive hoje já tive a oportunidade de conversar com o vereador Duda. Farei convites à coordenadora do curso de medicina, a doutora Maura, que é especialista em saúde pública, preocupadíssima com a saúde do nosso município, e que tecnicamente os pareceres têm sido contrários à instalação do pronto atendimento infantil fora da unidade de pronto atendimento, que é a UPA Porte 3. Né? A ideia que se tem de que criança deve ser tratado separado de adulto, não temos nenhuma dúvida quanto a isso. A
questão é se o local físico deveria ser separado e criarmos uma nova estrutura. A ideia, e que hoje o que tem no pronto atendimento, é simplesmente uma placa e um espaço vazio. Então, o projeto está sob vista com o vereador Lindomar Tavares. Em discussão e votação, o projeto de lei 4.066 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que cria no município de Patos de Minas a reservas aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração direta e indireta. Lembrando aos senhores vereadores que tem esse projeto uma emenda de minha autoria que reduz de 20% para 10% essa cota e a emenda já foi aprovada. Senhor presidente, peço vista desse projeto também. Vista ao vereador Lázaro Borges. Projeto de lei 4.071 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei 4.411, de 14 de maio de 97, com redação dada pela lei 6.119, de 29 de julho de 2009. Lembrando aos senhores vereadores e aos telespectadores e aqui aos presentes que trata-se do projeto de lei que concede auxílio anual às rainhas nacional do milho de 860 unidades fiscais do município. Lembrando que a Câmara, em reunião anterior, aprovou somente quanto à legalidade com o voto contrário do vereador João Bosco. Informo ainda que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deu parecer pela não aprovação do projeto. Em discussão. Senhor presidente, gostaria que fosse lido o parecer. O vereador secretário, para a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Quer que leia o relatório e o parecer ou só a conclusão? Esse é o do mérito. O primeiro foi lido, foi da legalidade. Esse é o parecer de mérito. Parecer 004/2015. Autoria do Executivo Municipal, relator vereador João Bosco de Castro Borges. Relatório. Trata-se de projeto de lei de origem do Executivo Municipal que visa conceder a cada uma das princesas nacionais do milho o auxílio financeiro no valor de 860 UFPMs, unidades fiscais de Patos de Minas, o que corresponde nesta data ao importe de R$ 2.752. O projeto foi aprovado em primeiro turno de votação na reunião do dia 5 de fevereiro de 2015 por 15 votos a 1. Com efeito, para subsidiar a votação em plenário em segundo turno, o projeto foi remetido a essa Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, tendo sido designado o relator este vereador. A fundamentação, examinando os documentos que acompanham o presente projeto de lei e coerente com a posição que externei na votação da matéria em primeiro turno, continuo convencido de que o projeto de lei, no atual contexto fático, social e cultural, não atende o interesse público. Isso porque, como todos sabemos, a Festa Nacional do Milho nos últimos anos vem sofrendo verdadeiro processo de mercantilização em prol dos interesses do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Neste sentido, não se mostra justificado verter dinheiro público para custeio de despesas com vestuários, viagens, hospedagens e alimentação da rainha e princesas do milho, porquanto esse é dever e responsabilidade do órgão classista que aufere os benefícios econômicos. Com todo o respeito aos que pensam de modo divergente, entendo que os recursos públicos devem ser aplicados para atendimento do interesse público primário, notadamente nas áreas prioritárias da saúde, da educação, da habitação, do trânsito e do saneamento básico.
Não custa lembrar ainda que o artigo 37 da Constituição da República e artigo 23 da Lei Orgânica Municipal exigem que as ações governamentais atendam, dentre outros requisitos, aos princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa e razoabilidade. Finalmente, não restou claro pela documentação apresentada que a expansão da despesa pública pretendida possui adequação orçamentária, como exigido nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000, de responsabilidade fiscal, o que também reforça a necessidade de rejeição da matéria nessa Casa Legislativa. Voto. Face ao exposto, voto pela não aprovação do projeto de lei em questão. Informo ainda que, por coerência, protocolei nesta Casa o projeto de lei com a finalidade de revogação das leis municipais 4.411, de 14 de maio de 97, e 6.119, de 29 de julho de 2009, que autorizam a concessão de contribuição financeira à Rainha Nacional do Milho e das outras providências. Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2015, relator João Bosco de Castro Borges, Bosquinho, votando de acordo com o relator Vicente de Paula Souza e José Carlos da Silva Carlito. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Na verdade, senhor presidente, eu até achei que fosse o outro, porque na verdade são dois projetos, e uma vez que se vai revogar, essa lei revogar, isso aí se tornaria prejudicado. Então, com uma forma de apresentar um primeiro ou não, mas eu acho que vai ser muito incoerente nós aprovar uma lei, se depois que ela pode aprovar ou desaprovar, e sempre tem outra lei em cima da mesma lei. Eu achei que fosse primeiro a 4.100, porque se uma vez foi extinta, não precisaria nem, a outra lei não precisaria nem ser votada. Mas, senhor presidente, o senhor exigiu o trabalho da Câmara, eu queria que nesse era esse parecer aqui, mas tudo bem, pode dar sequência, senhor trabalho. Obrigado, vereador Carlito. A questão de colocar em votação, até porque a sociedade ficou ansiosa e aproximadamente 30 dias discutindo uma coisa de tão pouca relevância, e por isso eu fiz questão de colocar em votação. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei. Palavra, vereador Zé Lucílio. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros vereadores, colegas vereadores, público presente aqui no nosso canal nessa parte, funcionários, assessores. Até numa primeira votação eu pedi vista desse projeto, justamente para buscar mais informações, e até a reunião passada percebi que nessa casa ainda existiam dúvidas de vários vereadores sobre a melhor forma de estar votando. Nós temos um projeto que solicita a ampliação do benefício às princesas, um benefício que já existe para a rainha, e entrou na casa um projeto que pede a extensão do benefício às princesas, sendo um recurso que é colocado anualmente, não como foi avaliado, como foi pensado, e até colocado por alguns órgãos de imprensa no primeiro momento, que seria mensal. E, diante do que foi conversado, diante das várias discussões, mesmo que alguns considerem matéria de menor importância, mas devido ao valor cultural do evento, eleição da Rainha do Milho e Princesas na Festa Nacional do Milho, até pelo fato de que a festa é uma atividade que é realizada em conjunto pela Prefeitura Municipal e pelo Sindicato Rural, não havendo aí claramente uma distinção, uma definição de quem é responsável pelo quê, sendo uma matéria de responsabilidade dos dois entes, e principalmente pelo fato de o vereador José Lucílio ter pedido vista para estar fazendo uma melhor avaliação, conversando inclusive com os membros dessa casa, eu estarei votando a favor do projeto que concede a extensão do benefício às princesas, e aí entra a questão inclusive social. Alguns parentes de rainhas, de princesas que participaram, já nos manifestaram a necessidade dessa participação, dessa contribuição por parte do município, para que elas possam estar exercendo essa função que é dada a elas no concurso. Então, estarei votando pela extensão do benefício, estarei votando a favor deste projeto. Peço palavra. Palavra, vereador Edmir. Senhor presidente, amigos vereadores, pessoas que estão aqui assistindo a nossa reunião, ouvintes aí, assistentes aí da NTV de casa, eu também, senhor presidente, eu tenho a mesma opinião que o vereador José Lucílio. Eu acho que é apenas um prêmio de participação. E olha lá, que eu como mulher, eu sei o que é desgastante para uma jovem enfrentar
tanta coisa que as nossas candidatas enfrentam, para somar com a nossa peça, para embelezar a nossa peça, que qualquer mulher de Patos pode oferecer a beleza. Eu acho assim que a nossa rainha, as nossas princesas, merecem esse prêmio de participação. Porque quando vai no salão, ali fica, hoje, custei uma mulher com uma jovem cara, uma roupa cara. Ela vai num evento aqui de Patos de Minas, ela tem que se maquiar, tem que se aprontar, ela está representando, ela não é a rainha do sindicato, ela é a rainha da cidade. Ela vai em Patrocínio, ela vai em Belo Horizonte, e olha, vocês se lembram, no ano passado, todas as três estiveram aqui e todas as três foram em todos os eventos que foram convidadas. Todas. E participantes. Então, é uma parceria, sim, entre a prefeitura e o sindicato. Eu conversei com o presidente do sindicato, eu conversei com vários membros lá do sindicato. Eles me disse que acha tão pouco uma briga, um orçamento de 400 milhões na nossa prefeitura, não poder premiar uma jovem que representa a nossa cidade com 2.000 e poucos reais. Não, é brincadeira uma coisa dessa, sabe? Eu acho que, olha, nós temos que pensar mais, amadurecer mais, porque nossas rainhas e nossas princesas merecem o nosso respeito, o nosso aplauso, porque elas significam muito numa peça de quase 50 anos de realização. Então, eu sou totalmente a favor da extensão desse prêmio. É o único prêmio, é a única vez, não é mensal, não. Isso, todo concurso abrilhanta aos seus candidatos. Por que a nossa Patos de Minas, que já é consagrada com esse concurso, não pode aplaudir e dar esse prêmio de participação para as nossas meninas? Muito obrigado, senhor presidente. Palavra vereador Itamar. Senhor presidente, eu gostaria de endossar a palavra da vereadora Edmê. E eu até andei fazendo uma matemática aqui, essa discussão nossa, eu acho que ela é meio apropriada, nós podemos discutir coisas mais relevantes, mas a gente respeita a função de cada um. Eu até estou falando sobre eu mesmo. Eu fiz uma matemática aqui, quando a vereadora Edmê cita que é o pagamento de uma vez só, provavelmente significa também que pode ser mensal, porque você vai dividir por 12, igual a 12 meses, porque é um pleito. Aí eu fiz uma conta aqui, eu não sei se ela vai estar certa, mas é R$ 229,33 por mês. E eu acredito que a minha mulher até que não é muito em salão não, mas ela tem um próprio salão. Eu observo muito lá que tem vizinhas minhas lá de Pindaíbas, não é aqui de Patos Minas. Porque lá, a região é claro que as mulheres também andam bem comportadas, sem dúvida nenhuma. Mas aqui em Patos é o seguinte, uma rainha, se ela vai, eu acredito que ela deve ir 2 vezes por semana no salão. Quando você divide 229,33 por mês, isso aí é estranho. Eu fiz uma soma aqui de 4.160 para a rainha, tá? R$346. E outra coisa, eu acho que nós dividimos, é o orçamento que o prefeito repassa, ou que o prefeito vai repassar ou que não vai repassar. O prefeito está mandando de lá para cá, todo orçamento de entidades, associações de bar, ou que seja conselhos comunitários, é claro que essa casa tem que aprovar. E o prefeito está mandando para cá. Ele não poderia nem ter mandado isso para cá, na verdade ele poderia acrescentar lá, ou passasse por, se é 150 mil, se é 180, se é 200, ele poderia já ter colocado isso, mas ele quer compartilhar com a Câmara, para quem tem uma visão ampla, para que ele não está fazendo isso sozinho. A outra coisa que eu acho, porque em 97 veio a redação, em 2009, nós tínhamos aqui 4 vereadores ou 5, que nós aprovamos esse projeto, a rainha. Eu não vejo por que agora não pode fazer essa parcela para as princesas, R$9.664 ano. Senhor presidente, não tem jeito um negócio desse. Vota favorável, peço aos meus colegas, vamos votar favorável. Nossas rainhas têm que ser dela, nossas princesas têm que ser dela. E para isso, os pais, é claro, eu já fui muito
provocado na rua. Ah, mas vocês estão aprovando projetos de dar dinheiro para a rainha? Vocês estão aprovando projetos, eu não tiro o mérito do Bosco, porque eu fui cobrado no meu escritório, fui provado na rua, casa lotérica, fui por telefone de atendimento. Vereador, vocês estão aprovando dinheiro para a rainha? Isso aos pais é que se vira. Se ela não quiser, ela não se candidata. Mas para aí. As igualdades são iguais. Pessoas pobres, pessoas baixas, pessoas da alta, do meio, a gente não vê esse tipo de coisa aqui. Então eu voto favorável e devolvo a palavra para o meu nobre colega, vereador Valdir Reis. Mais uma vez, boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores. Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar a professora Edmir, parabenizar também meu novo vereador aqui, Samar. E gostaria também de parabenizar a nossa rainha, nossas princesas, e dizer que eu vejo de grande importância essa parceria da Prefeitura com o sindicato. E o meu voto também é favorável, até porque, como o vereador disse aqui, vamos muito questionar o nosso gabinete, nas ruas, agora, mas o que é isso? Se vão dar dinheiro para manter a rainha, para manter as princesas? Olha, gente, é como a gente já eu vou falar aqui as mesmas palavras que eu disse para quem me questionou. Porque é o seguinte, eu acho que todo mundo tem direito de se candidatar, todas as moças têm direito de candidatar. E eu vejo que é de grande importância essa ajuda que a Prefeitura está dando para essas meninas. Meu voto é favorável. Palavra, vereador Tonhão. Realmente, quando saiu esse projeto, eu saí na rua e eu fui esbarrado, porque eles pensaram que era 2.750 por mês, né? E realmente é por ano, né? Foi muito bom que a rainha depois esteve na NTV, do programa do Gui, e fez uma explicação muito boa, que a própria pessoa que me relatou sobre esse valor, depois ele pediu desculpa. Eu pensei que era por mês, e não é por mês, é por ano, né? Eu acho que é merecido, tem muitas princesas aí, muitas meninas querendo até ser candidata, e não vai por causa da situação financeira. Isso eu sei que não resolve, e desde já pediu o sindicato, né? O sindicato também tem muito dinheiro, não é só a prefeitura que possa dar isso, não. O sindicato também poderia dar uma contribuição da parte dele para ajudar, porque R$ 2.750 não vai ajudar muita coisa não, porque o compromisso delas é muito, tem que viajar, né? E eu acho que o sindicato também teria que fazer a parte dele, não ficar só do lado do nosso município. É isso que eu queria relatar. Palavra, vereador Carlito. Senhor presidente, colegas vereadores, nós temos que tomar alguns cuidados realmente, alguns vereadores que manifestaram, realmente, nós autorizamos o prefeito aqui, ó, na lei 7.056, de 12 de janeiro de 2015, já estava na natureza executiva, você vai efetuar repasse financeiro, subvenções, contribuições, auxílios, entidades, invenções e outros auxílios financeiros das pessoas físicas. E aqui na frente está aqui, ó, repasse gestão municipal, representação do município, e está garantido, inclusive, R$28 mil para esse fim. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, o prefeito, com essa mania de querer repassar, de pegar a doença do vereador, coloca todo mundo em situação difícil, inclusive os vereadores da base, todo mundo. Então, essa lei, não precisa dessa lei. Já está autorizado, já está no orçamento, e nós podemos fazer, eu posso fazer isso todo ano na lei. Inclusive, eu estou falando isso, vou justificar meu voto na comissão, que essa lei é inócua. Ela não precisa dela. Isso tem que ser feito na lei de subvenção, na hora para autorizar as subvenções. Então, não precisa dessa lei só para poder colocar vereador em dificuldade, colocar vereador ser questionado. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque realmente está ficando difícil nós querer uma vez trazer tudo que é bacana lá para resolver e jogando a bomba na nossa mão. Mas não precisa para poder pagar. Eu sou a favor, inclusive quando criou pagar a rainha em 97, eu votei a favor, estou manifestando aqui, votei a favor, sou a favor delas receber, porém, só acho que essa lei está na hora errada, não precisa dessa lei. Já está autorizado, e ele pode fazer esse tipo de pagamento, inclusive até negociar com o sindicato na hora de passar aquela outra subvenção também, aquela subvenção. Então, só acho que essa lei está na contramão. Só isso. Bom, então, continuando nossa reunião sobre os leis. Desculpa, palavra vereador Lázaro Borges. Nessa questão aqui, eu vou me abster, meu voto vou me abster pelo seguinte, quando nós criamos a Pena Praça, e trouxemos a eleição da rainha aqui para o centro, a eleição
passado, se fosse aqui no centro de Patos de Minas, o meu voto seria favorável. Então, como é no sindicato rural, eu vou me abster. Tá? Então, em votação, em segundo turno, o projeto de lei 4.071 de 2014, de autoria do Executivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem se levantando. Rejeitado por 9 votos. Senhor presidente. Oh, desculpa, que conste em ata a abstenção do vereador Lázaro Borges. Senhor presidente, só porque estamos falando do projeto, já que foi rejeitado, eu sugiro então a esta casa que passamos uma indicação ao Sindicato Rural, pedindo para ele que passe essa premiação para as candidatas, as princesas e rainhas. Senhor presidente. Só ressalvando a votação, o vereador Tonhão da Copasa também se absteve. Foi rejeitado por 9 votos, com abstenção do vereador Lázaro e do vereador Tonhão. Se eu pudesse já colocar o projeto do vereador Bosco na sequência, para que a gente votasse, por gentileza. Projeto de lei 4.007 de 2015, vereador João Bosco de Castro Borges, Bosquinho, revoga as leis municipais 4.411 de 97 e 6.119 de 2009, que autorizam a concessão de contribuição financeira à Rainha Nacional do Milho e da outras providências. Palavra, vereador Lindomar. Só para poder complementar algumas informações, até porque esse assunto, como o senhor já disse, eu já falei anteriormente, outros vereadores já falaram, totalmente desnecessário, no meu entendimento, nós alongarmos tanto em cima desse debate, por tanto tempo, salvo engano, são 4 para 5 semanas que nós estamos debruçados em cima desse assunto, especialmente às vezes pelo fato de que as pessoas não têm conhecimento legislativo, porque não frequentam o dia a dia da Câmara Municipal, acabam tendo uma compreensão um pouco diferente e acabam dando algumas responsabilidades à própria casa, aos próprios vereadores, que talvez a casa não mereça e que os colegas vereadores, ou de um todo, não mereçam. Mas a verdade é que a população tem passado a compreender, principalmente pelas transmissões que nós temos pela TV e daqueles que vêm aqui pessoalmente. Vale ressaltar, e é preciso colocar isso, porque algumas falas, ou às vezes algumas falas, vão levar ao entendimento de que os vereadores são contra rainhas, são contra as princesas. Absolutamente. De forma nenhuma, em hipótese nenhuma. Inclusive nós tivemos a oportunidade, eu, Felipe Braz, o David e outros, de ouvir relatos de meninas que foram candidatas recentes em anos passados, em anos anteriores, o quanto elas encontram dificuldades. Eu quero deixar bem claro que ninguém é contra a rainha, ninguém é contra a princesa. Nós não somos contra as famílias que colocam as suas filhas para essa exposição, que é uma exposição muito grande. Às vezes elas saem feridas por coisas que elas ouvem sem qualquer forma de merecimento. Às vezes elas saem machucadas dessas campanhas, desses períodos de eleição de rainha durante a Festa Nacional do Milho. Então a verdade é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É totalmente diferente. Nós somos, pelo menos falo em meu nome, de que as meninas, desde candidatas, ou depois de eleitas, ou princesas, elas têm um tratamento mais digno e respeitoso da população de Patos de Minas, da população, das autoridades e do Sindicato Rural de Patos de Minas. Seria muito bom que hoje as senhoras, que são extremamente sérias, responsáveis pela organização do processo de eleição da rainha, estivessem aqui, mas eu acredito que elas acompanham nesse momento. E que elas que organizam, que elas chamem inclusive as próximas candidatas e dê a elas muitas garantias. Dê garantias de que o Sindicato Rural vai oferecer a elas todo o procedimento de embelezamento em salões, de roupas, de viagens que elas precisam de fazer. Que o Sindicato Rural coloque inclusive um veículo à disposição delas quando elas tiverem que ir em outras cidades. Que o Sindicato Rural coloque condições para que elas possam circular em Patos de Minas em eventos, como ir às escolas, vir à Câmara Municipal, ir em outros eventos, como inaugurações, que nós sabemos que elas são extremamente propícias, estão sempre à disposição. Onde você chama, se não podem ir todas, algumas vão. Mas que o Sindicato Rural, que entende
inclusive as senhoras entendem que elas são merecedoras de um valor anual para que elas possam realizar atividades, que as senhoras que cuidam da eleição da rainha peçam ao presidente do Sindicato Rural que esse valor... Solicito aos senhores vereadores que permaneçam em silêncio para que possamos ouvir a fala do nosso colega vereador Lindomar. Muito obrigado. Que elas solicitam ao presidente do Sindicato Rural e sua diretoria que seja colocado esse valor à disposição. O orçamento deste ano que nós aprovamos em favor do Sindicato Rural, salvo engano, ele gira em mais de 300 mil reais, ou aproximadamente 300 mil reais. Sabemos que o sindicato tem as suas responsabilidades, tem os seus investimentos, mas que deste valor, o Sindicato Rural e os próprios lucros dos seus eventos possam atender às necessidades das meninas. Sob pena de quê, doutor Francisco? Pelo que nós estamos ouvindo, inclusive de familiares decepcionados com os acontecimentos passados, quando inclusive ficaram em débito com salões, em débito com roupas, devido às suas dificuldades passadas, que nós não temos no futuro festas em que nós não temos candidatas a concorrer a esses títulos. Porque existe sim a necessidade de apoio a elas. Mas, para valer principalmente a pena toda a exposição que elas têm e todas as dificuldades de se manter sempre belas, bonitas, bem trajadas nos eventos. E que a casa aqui, como foi dito anteriormente pelo meu antecessor, que nós façamos uma indicação conjunta assinada por todos os vereadores, repassando essa responsabilidade ao Sindicato Rural, que já recebe um belo valor de dinheiro público todos os anos. Então esse é o meu posicionamento, deixar bem claro, que eu acredito que eu falo em meu nome, mas todos aqueles que votaram contra o valor para as princesas e, por consequência agora, provavelmente revogando a lei que beneficia as rainhas, que deixar bem claro, ninguém é contra a rainha, contra a princesa ou contra as famílias. Somos favoráveis de que elas tenham sim esse recurso, mas de uma forma diferente, bancada pelos recursos do Sindicato Rural. E aqui vai o meu respeito também à diretoria do Sindicato Rural, mas cada coisa no seu devido lugar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Palavra, vereador. Novamente o parecer desse projeto, porque vamos ficar o voto comissão. 4.100, né? É o 4.100. 4.100. Gostaria do professor e as minhas explicações é as mesmas, porque realmente eu acho que nós temos que observar depois do nosso orçamento, se está garantido que novamente lá, né, está sempre. Mas nesse momento na lei aí, está o professor. Eu sugiro ainda aos colegas vereadores que incluam na indicação que seja estendido à Rainha Nacional do Milho e às duas princesas o mesmo prêmio que é dado ao primeiro, segundo e terceiro lugar do rodeio. Vereador secretário, para fazer a leitura do relator. Presidente, já que você falou desse prêmio, eu posso falar uma coisa? Quando a princesa chega no salão para arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem, ela não vai pagar só um pouquinho, não. Ela não vai pagar metade da rainha, não. Ela paga o mesmo tanto. Porque se ela chegar, eu sou princesa, eu tenho que pagar menos. Não existe isso. Então, que igualem também, o sindicato igualem. E eu quero falar só uma coisa aqui, porque as pessoas que me antecederam, e vários vereadores, o vereador Itamar fez uma matemática muito consciente, eu achei bacana a matemática dele. Mas agora eu vou fazer o português. Quem vota contra é contra. Obrigado. Muito obrigado. Vereador David Barra. Parecer 014/2015, autoria do vereador João Bosco de Castro Borges, relator vereador José Osmar de Castro. Relatório, trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa revogar as leis municipais 4.411 de 14 de maio de 97 e 6.119 de 29 de julho de 2009, que autorizam a concessão de contribuição financeira à Rainha Nacional do Milho e das outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação exarou o parecer favorável do plenário, o conseguinte aprovado o projeto na primeira fase de discussão e votação, do que tange a sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. O presidente Francisco Carlos Preguiani remeteu a documentação para análise e parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, tendo sido designado o relator este vereador. Fundamentação. Examinando os documentos que acompanham o presente projeto de lei, verifica-se que ele consubstância o interesse público a
até porque, conforme o parecer da CLJL, as disposições inerentes à matéria financeira orçamentária, celebração de convênio e termos de apoio financeiro para repasses de recurso financeiro pelo município de Patos de Minas, na forma de subvenção social, contribuição, auxílio e outros auxílios financeiros a pessoas físicas, já possui regulamentação na Lei Municipal 6.390, de 16 de março de 2011, bem como anualmente nas disposições orçamentárias referentes a cada exercício, o que se mostra mais adequado. Eis que permite ao gestor a realização de juízo de conveniência, oportunidade, razoabilidade de repasses financeiros a cada exercício, consideradas as prioridades orçamentárias, receitas e despesas anuais. Vale destacar que a Lei Municipal 7.056, de 12 de janeiro de 2015, já contém previsão no parágrafo 4º do artigo 1º de repasses de recursos financeiros no importe de R$28 mil para o programa 002 Planejamento e Gestão Municipal, que se refere à representação do município de Patos de Minas em diversos eventos por pessoas físicas. Assim, em razão da deliberação anual acerca dos repasses financeiros concedidos a pessoas físicas, certo é que se afigura dispensável a manutenção de lei específica a esta finalidade. Voto ante o exposto, encaminho pela aprovação do projeto de lei em questão. Câmara Municipal de Patos de Minas, 3 de fevereiro de 2015, relator José Osmar de Castro, membros Vicente de Paula Souza e José Carlos da Silva. Palavra vereador José do Silva. Bem, com relação a este projeto 4100, quando a gente fala aí que já existe subvenção que pode ser acessada para completar as despesas, interessante que nas gestões anteriores também já existia a lei das subvenções. E até pelo fato de que esse repasse para a Bahia, ele foi definido através de lei, uma lei específica para essa finalidade. Então, diante do quadro colocado, mesmo sendo voto vencido, eu votarei contra esse projeto de revogação. Perfeitamente. Então, dando sequência à nossa reunião, em votação em segundo turno, o projeto de lei 4.100 de 2015, de autoria do vereador João Bosco de Castro Borges, que revoga a lei 4.411 e 6.119, que autoriza a concessão de contribuição financeira à Rainha Nacional do Milho e da outras providências. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Ou seja, aqueles que querem que o projeto e a lei seja revogada permaneçam como estão. Senhor presidente, eu vou me abster, tá? Extensão do vereador Lázaro Borges, extensão do vereador Senhor Tonhão. presidente, eu não tenho como me abster. Eu votei nos dois anteriores a favor. Eu sou a favor do projeto e contra a revogação. Eu sou Contrário ao projeto. Não, então... Está certo. O projeto foi aprovado por... Não, 9 votos, é isso? Com abstenção do vereador Lázaro Borges e o Tonhão também se absteve. Bom, então informo a todos os presentes e aos telespectadores que foi revogada a lei que concede auxílio financeiro à Rainha Nacional do Milho e também às princesas. Evidente que auxílio que é concedido pelo município. Eu quero aproveitar aqui ainda o nosso pouco tempo de transmissão para falar, antes de darmos sequência à nossa votação em segundo turno, temos 4 projetos ainda. Eu quero lembrar a todos e convidar a todos os que estão nos ouvindo que nós teremos 3 audiências públicas de suma importância. Uma solicitada pelo vereador Lindomar Tavares, que vai acontecer no dia 10, na terça-feira de março, dia 10 de março, na terça-feira do corrente ano, às 15 horas aqui no plenário da Câmara Municipal, para tratar de segurança pública nos distritos e comunidades do município de Patos de Minas. Gostaria de contar com a presença de todos os interessados, especialmente dos senhores vereadores. No mesmo dia, teremos aqui no plenário da Casa uma audiência pública solicitada pelo vereador Lázaro Borges para tratar de
da discussão de critérios, especialmente de sorteio, né, na concessão das casas do programa Minha Casa Minha Vida pelo município. E ainda acho que não temos data marcada, né, João Bosco? Da audiência também solicitada pelo vereador João Bosco, pela professora Edmê, para tratarmos e discutirmos do plano diretor de implantação do campus da UF Patos de Minas, e bem como o início das discussões para a revisão do nosso plano diretor do município. Senhor presidente. Palavra, vereador Lindomar. Por favor, apenas um instante, eu agradeço a menção que ele realizou sobre a audiência pública da próxima semana, inclusive com o apoio da Casa Legislativa, e eu acredito que com o apoio de todos os vereadores. Por que nós estamos revisando essa audiência pública? Inclusive um pouco em caráter de urgência. Eu até peço o apoio também de toda a mídia, de toda a imprensa de Patos de Minas, porque os acontecimentos que estão sendo relatados pelos produtores rurais são cada vez mais tristes e cada vez mais preocupantes. Para vocês terem uma ideia, nós fomos procurados nos últimos dias por dezenas e dezenas de produtores rurais, donos de pequenas propriedades, pessoas que moram nos distritos, que moram nos povoados, com medo. Um dos últimos fatos relevantes ocorreu aqui na região do Café Patense, que um senhor foi feito refém com sua filha e com sua esposa por volta de 7 horas da noite, e só deixaram a residência, doutor Francisco, só deixaram a residência por volta de meia-noite e 30, 1 da madrugada, e os marginais foram embora e fizeram janta. E preocuparam, esses marginais, eles ficaram preocupados com a luz do vizinho que acendia e apagava todo instante, e foram lá e buscaram os vizinhos para dentro da casa também. Ou seja, buscaram colocar duas famílias que ficaram reféns com armas apontadas de 7 da noite a mais ou menos 1 da madrugada, e só depois que jantaram, inclusive que elogiaram bastante a carne que eles tiraram da lata, aquelas carnes saborosas feitas na zona rural, que eles pegaram os materiais e foram embora. Além disso, região de Moreiras, eu recebi nos últimos dias, só de Moreiras, de alguns professores, cerca de 20 relatos de assaltos em propriedade da região de Moreiras. A do Café Patense, Colônia, região do Leal, de Poços, são outras e outras dezenas. E você segue para os distritos colareados, já tivemos assaltos ou roubos em bancos. Temos relatos de usuários de drogas, e que muita droga chega aos nossos distritos. Região de Alagoas, todos sabem que tem ocorrido muitos fatos negativos também, e por aí vai. Então eu quero fazer um apelo aos colegas vereadores, que inclusive vocês que possuem ligações com os setores rurais, que tragam as suas comunidades. Já fizemos contato com o comando da polícia, com Polícia Civil, com demais órgãos, e eles estão propensos a participar. Então eu faço um apelo aqui, terça-feira próxima, todos os vereadores estão em um convite, 3 horas da tarde, vamos discutir a questão da segurança pública na zona rural. O objetivo aqui não é também colocar também a corda no pescoço de policiais ou acusar a polícia. É dialogar e chegar a um consenso. Até porque, doutor Francisco, o pessoal da zona rural eles estão propícios, inclusive a colaborar, se for necessário, viaturas, se for necessário construir pontos policiais para que eles possam viver em segurança. Estão trazendo veículos, carros, colocando à venda aqui nas garagens de Patos. Silêncio, por gentileza. Nas garagens de Patos, porque eles não têm mais segurança, não têm coragem sequer de deixar os carros nas suas propriedades rurais. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós temos aqui ainda 5 projetos para votação em segundo turno. Esclareço aos colegas que todos tratam-se de denominação de próprios municipais ou de logradouros. O 4.084, Antônio Ferreira da Rocha. O 4.089, Lázaro Borges, denominando o Centro de Referência de Assistência Social. 4.04108, de autoria do vereador Otaviano Marques. 4.04109, de autoria do vereador Itamar André, e 4110 de 2015, de autoria do vereador Valdir Reis. Eu pergunto aos colegas se podemos votar todos em bloco. Em votação, os projetos citados em bloco, em segundo turno. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão. Aprovados por 15 votos, com ausência na votação do vereador Brás Paulo. Senhor presidente. Palavra, vereador. Senhor presidente, eu sei que talvez não esteja dentro dos parâmetros que a casa, o senhor tem colocado. Eu fico preocupado
com uma coisa, é o seguinte, esse projeto 4114, que consegue um benefício à 10ª região de R$25.000, e também a Polícia Militar da 156 de R$60 mil, ele foi votado em primeiro turno, senhor presidente. Eu citaria aqui aos nossos companheiros, até, enfim, para que nós pudéssemos até votar esse projeto em segundo turno, porque lá no CSU hoje, nós temos visto diversas reclamações, e lá está sendo depredada a cada dia que passa. E lá, no futuro, será construído, reformado, e será a Companhia 156. Quanto mais rápido nós liberarmos para o senhor prefeito liberar esses R$60 mil para essa companhia, para que ela já possa iniciar a construção do muro, seria melhor. Nesse caso aí, nós teríamos mais ou menos 15, 20 dias para que você pudesse começar. Não sei se o senhor conhece lá, você já viu o estado daquilo lá. Então, bom, eu faço uma vez, se der certo, se também não puder, eu acho que é normal, tranquilo. Aqui eu acho que para que a gente pudesse aliviar a Polícia Militar, que é um órgão muito sério, e lá está sendo feita uma licitação, e essa licitação vem se arrastando na Caixa Econômica Federal há muitos e muitos tempos, mas se murar, já melhora bastante. Bom, eu questiono, antes até de decidir, de colocar em votação, se a comissão de mérito está disposta a oferecer parecer nesse momento. João Bosco, Carlito. Então, suspenda a reunião por 1 minuto para que ofereça parecer.